Boa tarde, pessoal. Oi para todo mundo que está chegando. Fala aí, William. Boa tarde. Boa tarde, Sônia, Luziara, Domingas, Arnaldo, galera do Estufa. Boa tarde a todos vocês. Muito bom estarmos juntos aqui de novo. Mais uma semana, hein? Chegando ao final. Selma Lúcia, bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui com a gente. E aí, a música tá boa, a altura tá boa? Vocês têm que me falar porque aqui pra mim fica muito baixinho, eu não escuto. Mas pra vocês, às vezes está numa altura boa. Paula, oi Paula, tudo bem? Bem-vinda, Paula. Muito bom, mais uma semana chegando ao final. Minha oração é para que Deus esteja renovando o ânimo no seu coração, ok? À medida que o tempo vai passando, que a gente vai sendo obrigados cada vez mais a ficarmos confinados, a ficarmos dentro das nossas casas, a não voltarmos na rotina, o ânimo pode ir se arrefecendo no coração da gente. Não permita que isso aconteça com você, ok? Ruth, bem-vinda! Toninho chegou. Joia, muito bom ter você aqui com a gente. Nós temos que dar graças a Deus por termos à nossa disposição a tecnologia e a gente poder, então, manter contato uns com os outros assim, ok? Escrever um WhatsApp, gravar um áudio no WhatsApp e mandar para alguém conhecido, não perder a oportunidade de nós termos participando de encontros assim hoje. Por falar em encontros assim hoje, tá lá no nosso WhatsApp de avisos da CPV às 18h30, logo que acabar aqui, nós temos uma reunião de oração com o pessoal do nosso Ministério de Oração. Quem sabe você possa participar. Caso não dê para você participar, mande os pedidos de oração para lá, ok? Vamos manter a nossa unidade. Boa noite, Maristela, bem-vinda. Olá, Ilse, muito bem-vinda. Saulo, um abraço para você que está aí do lado da Ilse. Ana Kelly chegou. Uau, joia ter você aqui. Tecnologia é tudo de bom. Lembre-se lá da época do apóstolo Paulo, hein? O apóstolo Paulo preso e ele escrevia cartas. Pensa no quanto demorava para chegar uma carta do apóstolo Paulo até a igreja, para que eles pudessem ouvir uma palavra que viesse do apóstolo Paulo para eles, para aquela comunidade. Você tem chance de me ouvir aqui todos os dias, durante a semana toda, às 18 horas. Ok? Então, nós desfrutamos hoje de recursos muito melhores do que aqueles da época do apóstolo Paulo, e eles não perderam a chance, eles usaram tudo aquilo que havia de possibilidade nas mãos deles para manterem a comunhão, para compartilharem do evangelho e tudo mais. A gente deve fazer a mesma coisa. Márcia Amaral chegou. Oi, Márcia, tudo bem? Janaíne também está aqui com a gente já. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Obrigado, Saulo, obrigado pelo teu abraço, meu querido. Muito bom. O João da Almeida. Ei, João, muito bem, aderiu, hein? Aderiu ao Instagram, finalmente, rapaz. Você precisa estar aqui com a gente mesmo. Instagram é uma das nossas vias de comunicação. Muito bom ter você aí com a gente, João. Vai fazendo aquilo que eu te falei, clique aí no aviãozinho e ele vai abrir para você os seus contatos no Instagram. Selecione os contatos, mande, convidando as pessoas para estarem conosco aqui nesse momento. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Oi, Antônia. Estou esperando a sua sobrinha entrar também hoje, hein, Antônia? Foi muito legal ter ela ontem com a gente. Oswaldo, bem-vindo.
Atos capítulo 9. É o nosso texto de hoje, Atos capítulo 9. Não vamos ver todo o capítulo 9. Nós vamos ver toda a parte do capítulo 9 que diz respeito ao Saulo de Tarso, que vai mais tarde se transformar no apóstolo Paulo. Sua filha também esteve, Antônio? Quem que é a sua filha? Como é que ela chama? Escreve aí o nome dela. Eu escrevi para sua sobrinha, escrevi para uma outra pessoa também que ontem esteve com a gente, que não faz parte da nossa comunidade, dizendo que foi muito bom. Trícia, é sua filha? Então eu escrevi para ela também, falando que é muito bom que ela estava com a gente. Né? Escrevi para ambas, que legal. Ok, vamos lá. Atos capítulo 9. O capítulo 9 conta pra gente, parte do capítulo 9 conta pra gente a respeito da conversão de Saulo, ok? É a introdução de Saulo no reino de Deus e, consequentemente, no ministério que o Senhor tinha para que ele pudesse exercitá-lo, ok? Lembre-se sempre que o que Lucas deseja fazer é mostrar para a gente que aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar enquanto ele estava vivendo, encarnado aqui como ser humano no nosso meio, ele continuou fazendo e ensinando através de nós, através dos seus seguidores, dos seus discípulos, através da igreja que é o seu corpo, ok? Eliana, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o que nós estamos tendo é um testemunho a respeito de como é a vida da igreja do Senhor Jesus, como deve ser a nossa vida, como é a interação de Deus, de Jesus conosco, agora dentro da realidade da nova aliança, uma vez que através da presença do Espírito Santo de Deus em nós, o reino de Deus é trazido para a nossa vida e é para ser manifestado através da nossa vida por onde quer que a gente vá. Saulo é introduzido para a gente, a pessoa de Saulo é introduzida para a gente lá no final do capítulo 7, início do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Olá, Ariane, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, quando Estevão é assassinado, o texto nos diz que as pessoas que estavam ali e que apedrejaram Estevão deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí no capítulo 8, verso 1 diz: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. E depois vai aparecer novamente a figura de Saulo, dizendo que ele persegue. Verso 3, 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Desculpa. Então, o apóstolo Paulo, ele é introduzido, ou Saulo, ele é introduzido para nós dentro desse cenário de perseguição. No final do capítulo 7, início do capítulo 8, e agora o capítulo 9 retoma a figura de Saulo, ok? Enquanto a igreja, como nós vimos ontem, vai se espalhando por conta da perseguição que vem sobre ela depois da morte de Estevão, e os seguidores de Jesus vão por toda a região da Judéia e de Samaria, compartilhando o evangelho do reino, proclamando a respeito do senhorio de Jesus, a respeito da sua morte e da ressurreição, e manifestando como evidência dessa realidade do reino sinais e prodígios, e a igreja vai impactando toda essa região. Isso vai acontecendo com a igreja não estando isenta de oposição, não estando isenta de perseguição. Então o capítulo 9 vai contar pra gente que Saulo, ele continua
com esse ímpeto assassino, esse ímpeto de querer destruir a igreja do Senhor Jesus, de perseguir a igreja do Senhor Jesus e botar fim na proclamação do Evangelho. O capítulo 9 começa dizendo, então, entre mentes, ou seja, ele acabou de contar todo o progresso da igreja na região da Judéia e Samaria, e agora ele vai dizer que isso acontece no meio da oposição. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, lembram que ontem eu falei que os primeiros seguidores de Jesus, quando eles estavam ali em Jerusalém, eles não eram chamados de cristãos ainda, ou eles eram chamados do caminho, que um dos riscos que o cristianismo teve, ou que a igreja teve no início, foi de ser reduzida a mais uma das seitas judaicas, seitas do judaísmo. Então eles eram considerados esses do caminho. E ele tivesse então a autorização para conduzir essas pessoas que fossem do caminho, presas de volta a Jerusalém. Enquanto Saulo está fazendo a viagem dele então para Damasco, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus vem ao encontro de Saulo, vem para transformar a sua vida, vem para encontrá-lo com o poder da sua graça e do seu amor. Então o texto nos diz, entretanto, verso 3, entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor, então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja, quem Saulo estava perseguindo? Para quem que Saulo foi pedir cartas ao Sinédrio para poder prender? A igreja, aqueles que eram seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, aqueles que eram os do caminho. Esses são as pessoas que Saulo está perseguindo, essas são as pessoas que Saulo está indo atrás. Mas veja como Jesus se dirige a Saulo. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso é muito interessante, porque primeiramente porque Jesus toma como uma agressão a ele qualquer agressão que é dirigida a um dos seus seguidores, a um dos seus discípulos. Lá em Mateus, nós lemos, Mateus capítulo 24, nós lemos que no dia do grande juízo, no dia do grande trono branco, quando Jesus vai julgar todas as pessoas da terra, todas as nações da terra, todos aqueles que não se submeteram ao seu governo, ao seu senhorio, ele vai dizer para eles por que ele vai dividir, melhor dizendo, o grupo em dois, aqueles que se submeteram ao seu senhorio, aqueles que não se submeteram ao seu senhorio, e ele vai dizer para aqueles que se submeteram ao seu senhorio, vinde, bendiz o meu Pai, entrar no descanso que está preparado no reino, e no descanso está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estava preso ou enfermo e fosse me visitar. E ele vai dizer para aqueles que ele vai rechaçar que eles não fizeram nada disso. Tanto um grupo quanto o outro, de acordo com Jesus ali, vão perguntar para ele, mas quando fizemos uma dessas coisas para ti, ou o outro grupo, quando não fizemos uma dessas coisas para ti? E Jesus vai responder, todas as vezes que fizestes isso para um desses meus pequeninos, estavam fazendo para mim. Todas as vezes que deixaram de fazer para um desses meus pequeninos, deixaram de fazer para mim. Então, os pequeninos ali, às vezes a gente toma isso como sendo todo mundo, mas essa expressão, quando Jesus usa, está relacionada àqueles que são seus seguidores. Então, Saulo está perseguindo os seguidores de Jesus, Saulo está perseguindo a igreja de Jesus, mas Jesus está tomando a perseguição como sendo diretamente para ele, contra ele. É interessante que mais tarde, depois que Saulo se torna o apóstolo Paulo, e ele passa a receber as revelações do Espírito Santo de Deus, que vão compor boa parte do Novo Testamento. Uma das figuras que o apóstolo Paulo passa a usar para se referir à igreja é essa figura de que a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça desse corpo.
é interessante isso. Talvez o apóstolo Paulo tenha chegado a essa imagem da igreja como o corpo de Cristo, justamente por causa dessa experiência aqui, porque ele estava perseguindo os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo os discípulos de Jesus, mas ao fazer isso ele estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus entendeu isso como uma perseguição contra ele mesmo. E essa imagem que Paulo usa mais tarde para falar da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, faz todo sentido nisso, porque ele apresenta a igreja como sendo essa unidade com Jesus. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Afrontar a igreja é afrontar Jesus. Aqui, quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de um sistema religioso, eu estou falando do povo de Deus, do corpo de Cristo, eu estou falando dos discípulos de Jesus, ok? Aqueles que realmente se renderam ao governo de Jesus. Jesus toma isso da parte de Saulo contra ele. E quando Saulo ouve a voz que vem do céu para falar com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se dirige a Jesus, a voz, ele não sabe que é Jesus, ele se dirige a voz e ele faz duas perguntas. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Desculpa, ele faz uma pergunta, falei duas, mas ele faz uma pergunta. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa é uma pergunta que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos fazer. Você já parou e já se perguntou quem és tu, Senhor? Você já ouviu dele dizendo para você, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. O Espírito Santo falando ao seu coração essa verdade. Eu sou Jesus. E aí o Senhor então diz para Saulo, eu acho isso muito interessante, porque veja como Jesus, o texto mostra aqui pra gente que ele tem toda a autoridade, todo o poder. Saulo não é convertido, Saulo não acredita em Jesus, mas quando Jesus fala com ele, Jesus não fala com ele como se Jesus precisasse que ele o aceitasse ou precisasse da autorização dele para qualquer coisa. Jesus se dirige a Saulo como o Senhor que ele é. E é assim que Jesus se dirige a cada ser humano, cheio de compaixão, cheio de amor, mas cheio de autoridade. Jesus vira-se para Saulo e diz assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levante-se e entre na cidade, pois lá alguém vai revelar a você o que é que você deve realizar. O texto nos diz que os homens que estavam com Saulo veem o brilho, ouvem a voz, mas eles não veem ninguém falando. Saulo, quando se levanta, ele está cego. O fulgor da glória, ok? Essa luz é a glória de Deus que aparece ali, ok? O fulgor da glória de Deus cega Saulo. E aí Saulo então é conduzido para a cidade. E o texto nos diz que ele fica lá cego, verso 9. Ele esteve lá cego durante 3 dias, dos quais ele nada comeu e ele nada bebeu. E o que é que Saulo fica fazendo? Saulo fica ali naqueles 3 dias orando. Nós sabemos isso porque o texto nos fala no versículo 10 que o Senhor vai falar com um discípulo chamado Ananias. Esse Ananias não é o Ananias que morreu, ok? Lá de Atos 5, aquele lá morreu. Esse aqui é outro Ananias, o Ananias de Damasco. Que o Senhor vai falar com um Ananias, um discípulo chamado Ananias, chamando ele também. O Senhor o chamou em uma visão, diz o verso 10, Ananias, diante do que prontamente ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E aí então, olha o que Jesus diz para ele no verso 11. Então o Senhor lhe disse, apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Então Saulo, ele fica esperando por 3 dias em jejum, sem nada comer, sem nada beber, mas orando. Ok? Saulo está orando. Isso é muito interessante, por quê? Porque é muito importante nós entendermos que Saulo, ele está perseguindo a igreja aqui, ele está indo atrás dos discípulos de Jesus,
Porque ele acredita que aqueles homens, eles eram impostores, os discípulos de Jesus, eles eram impostores. Ele não acredita que Jesus havia ressuscitado de verdade. Ele não tem essa convicção e ele acha que aquelas pessoas estão enganando ele, mas Saulo tinha uma fé honesta, ele acreditava em Deus, ele levava Deus a sério, ele era temente a Deus. Mais tarde, Saulo, o próprio Saulo vai dizer agora como Paulo em Romanos, que o zelo que os judeus têm é um zelo sem entendimento. Assim era o zelo de Saulo, era um zelo sem entendimento. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia quem eram quem a igreja era, ele não sabia, mas ele era temente a Deus, ele queria agradar a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus realmente. E quando ele é impactado, então, pela presença ressurreta de Jesus, através da manifestação ali da glória de Deus, ele ouve a voz do Senhor, ele fica cego, ele fica 3 dias em oração e jejum, orando. Ele está certamente em crise aqui, ele está buscando a face e a presença do Senhor para entender o que é que estava acontecendo. E aí, essa parte do texto eu acho fantástica, porque Deus vai buscar, o Senhor Jesus vai buscar esse homem chamado Ananias, esse discípulo dele chamado Ananias, e ele vai dizer para Ananias, ele está falando com Ananias em uma visão. Então veja, isso faz parte, ok, da relação de Deus conosco. Lembre-se, Atos é um testemunho de como Deus, como Jesus, ele se relaciona com a sua igreja a partir do derramamento do Espírito Santo dentro da realidade da nova aliança. Tem muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento antes que o Espírito Santo fosse derramado sobre todo o povo, que dentro do contexto da nova aliança são intensificados, ok? Veja, se lá antes de ser derramado sobre todo o povo o Espírito Santo se manifestava assim, Deus se manifestava assim, quanto mais agora. Então uma das maneiras que Deus usava no passado para se comunicar com as pessoas no Antigo Testamento, passado que eu digo, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, era com os profetas, que eram pessoas escolhidas especificamente, era através de sonhos e era através de visões. E aqui no Novo Testamento, veja, aqui nós já estamos vivendo no Novo Testamento, nós já estamos vivendo o contexto da nova aliança, nós continuamos sendo ensinados que uma das maneiras que Deus se utiliza para falar conosco é através de visões. Isso está sendo mostrado para a gente na Bíblia, na palavra de Deus. Muitas vezes nós somos ensinados de que porque agora nós temos o livro, agora nós temos a Bíblia, Deus então não fala mais conosco através de sonhos, não fala mais conosco através de visões, Ele não fala mais conosco através de impressões e outras maneiras, mas isso não é verdade. Em nenhum lugar as Escrituras nos dizem que porque nós temos as Escrituras escritas, a Bíblia escrita, Deus não use mais esses canais de comunicação com a gente. Certamente esses canais de comunicação, eles não vão contradizer a perspectiva das Escrituras, mas eles são mostrados que é uma forma de comunicação com Deus a nós através da própria Escritura. Não é apenas no livro de Atos, lembre-se, o livro de Atos é uma narrativa, um testemunho de como é essa interação de Deus conosco a partir do derramamento do Espírito Santo. Então Deus continua muitas e muitas vezes falando conosco de forma específica, objetiva, em relação a alguma coisa, por intermédio de sonhos, por intermédio de visões, e confirmado isso por aquilo que as Escrituras nos mostram. Então, Ananias está tendo essa visão, mas o que eu acho mais interessante nesse texto é que Ananias está tendo uma visão lá com o Senhor aparece para ele numa visão. Tente imaginar comigo o quadro aqui, ok? O Senhor aparece para Ananias numa visão e diz para ele: Ananias, apronta-te e vai lá na casa de Simão, na rua direita, encontra um homem chamado Saulo, porque neste exato momento ele também está tendo uma visão, onde ele vê um homem chamado Ananias entrando e impondo sobre ele as mãos para que ele recupere a visão. Eu acho isso fantástico. Veja, duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, ok? Essa é a realidade do reino de Deus, essa é a realidade de Deus. As coisas funcionam assim com o Senhor, conosco, nós não imaginamos isso, ok? Mas veja, às vezes ao mesmo tempo que Deus está fazendo alguma coisa agora aqui comigo, aí com você, Ele está fazendo porque Ele está fazendo na vida de outra pessoa alguma coisa também que vai juntar com aquilo que Ele está fazendo com a sua vida. Você consegue perceber isso?
Isso é fantástico que está acontecendo aqui. Saulo está lá, ele está orando. Enquanto ele está orando, ele tem uma visão de um homem que chega lá e chama Ananias, impõe sobre ele as mãos para ele recuperar a visão. Enquanto Saulo está tendo essa visão lá, então o Senhor Jesus vem e aparece numa outra visão para Ananias e fala: Ananias, agiliza aí, meu amigo, se apronta e zarpa lá para a casa do Simão, porque Saulo está lá e ele está cego e ele está tendo uma visão agora de que um homem chamado Ananias está entrando lá e está impondo as mãos sobre a cabeça dele para ele voltar a ver. Eu acho isso fantástico, isso é muito, muito doido, muito legal, porque a vida com Jesus é muito emocionante, a vida no reino é muito emocionante. A gente tem essa tendência de querer enquadrar a vida cristã, a vida de discipulado, num sistema que é controlado por nós, mas a Bíblia não mostra isso desse jeito. A Bíblia nos convida para uma vida de discipulado, que é uma vida de aventura. Uma vida que muitas e muitas vezes tem situações difíceis e complicadas, mas que é fantástica. Veja quantas coisas nós já vimos que aconteceu aqui. Os 12 apóstolos presos lá na cadeia, e de repente eles não estão mais lá dentro da prisão, os guardas estão lá, a porta está trancada, mas eles aparecem do lado de fora da prisão. Nós vimos Filipe, que depois que batiza o eunuco, é trasladado, e ele está no lugar, ele aparece no outro lugar, e agora nós estamos vendo isso aqui. Saulo está orando, e tem uma visão de que um homem chega lá e impõe as mãos sobre ele, para que ele possa enxergar, e esse homem chama-se Ananias, e no mesmo tempo que ele está tendo essa visão, então Jesus vem falar com Ananias para dizer para Ananias: ei, Ananias, vai lá, vai fazer isso pelo Saulo, porque o Saulo está vendo você ir lá. Uau! Isso é demais, ok? É demais. A gente tem que explodir a mente, a gente tem que sair desse cristianismo iluminista que a gente passou a viver, esse cristianismo que é um cristianismo cheio de regras, um discipulado que é feito apenas em cima de conceitos, onde tudo é explicado, tudo é bem formulado, onde não há espaço para o Espírito Santo, não há espaço para o sobrenatural. Na verdade, o sobrenatural é algo natural para Deus. Nós devemos ser naturalmente sobrenaturais. Esse é o convite do Espírito Santo para a nossa vida. Deixe-me atuar na vida de vocês, deixe-me atuar através da vida de vocês, e vocês vão ver como o cristianismo é algo espetacular, como a vida que eu tenho para dar para vocês é algo que não pode ser contido por nada. E aí eu fico impressionado com como a relação que a Bíblia nos mostra dos seguidores de Jesus com Jesus é uma relação de intimidade. Veja só, quem está falando com Ananias é o Senhor, ok? O Senhor está vendo Saulo orar e dizendo: eita, tem um cara vindo aqui chamado Ananias, impondo as mãos sobre mim, e o Senhor vai lá e fala para Ananias que é para ele sair de lá e ir lá e impor as mãos sobre Saulo. Mas aí o que o Ananias faz? Ananias, quando ele tem a visão e ele ouve o Senhor, ele responde prontamente: eis-me aqui, Senhor. E quando o Senhor diz para ele o que é que ele deveria fazer, o Ananias, então, verso 13, replica: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos seus santos de Jerusalém, e ele chegou aqui com autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ou seja, o Ananias ouve o Senhor dizendo para ele o que é para ele fazer, e o Ananias acha que o Senhor está desinformado. O Ananias acha que o Senhor não leu os últimos jornais de Jerusalém, ele não sabe quem é Saulo. Ele diz: ei, Senhor, Saulo, peraí, acho que o senhor não sabe quem é esse sujeito. Esse cara, ele está perseguindo a gente, ele está perseguindo a tua igreja, ele é contra o Senhor. Ele é contra, ele veio lá de Jerusalém trazendo cartas para poder prender aqueles que são seus seguidores. Pense quantas vezes nós achamos que Deus não sabe o que ele está fazendo, porque aquilo que ele diz para a gente fazer é algo ilógico dentro da nossa mentalidade, às vezes ilógico para a nossa teologia. Mas é isso que está acontecendo aqui. Ananias acha ilógico aquilo que Deus está dizendo para ele fazer. Muitas e muitas vezes nós não agimos, nós não fazemos as coisas porque não cabe dentro da nossa mente, não cabe dentro da nossa lógica. Mas você precisa entender que a nossa vida não é
com Deus, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com o Espírito, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não é marcado pela nossa lógica, não é marcado pelos nossos sentimentos. Eu não estou dizendo que não tenha espaço para a nossa razão ou que nós não possamos sentir, eu estou dizendo que nós não somos conduzidos por essas coisas, nós somos conduzidos pela fé. A fé é certeza de fatos que se esperam, convicção de coisas que não se veem. O justo viverá pela fé. A fé é a convicção de que quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, quando as Escrituras falam conosco, quando Deus revela algo para nós, por mais ilógico que aquilo possa parecer ser, nós devemos crer naquilo que Ele está dizendo e nós devemos agir de conformidade com aquilo que Ele está dizendo. Ainda bem que Ananias tem essa compreensão, porque ele diz isso para o Senhor, e o Senhor então, e isso é outra coisa que me fascina no texto, veja o Senhor, porque Ananias diz para ele: Senhor, eu sei quem é esse homem, o Senhor não sabe de quem o Senhor está falando, esse cara está vindo aqui para prender os seus seguidores. Jesus não vira-se para Ananias e diz para ele assim: Ananias, fica na tua, cara, quem manda aqui, sou eu ou é você? Eu sou o Senhor, eu estou mandando você fazer, vai lá e faça. Não, Jesus não trata Ananias assim. E eu quero dizer para você que Jesus não trata você assim. Jesus não me trata assim, ok? Quando nós não entendemos e quando nós argumentamos com Deus alguma coisa, Ele não bate a mão na mesa, bravo, dizendo: vai lá e faz porque eu mandei. Não, veja como Jesus lida com isso. O verso 15 diz assim: porém, o Senhor ordenou-lhe, Ele deu uma ordem, mas veja como Ele dá uma ordem: vai. Ele explica para Ananias. Ele dá uma ordem, mas ele explica para Ananias. Ele diz: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e dos reis e perante o povo de Israel. Algumas traduções dizem: ele é para mim um vaso escolhido desde a fundação do mundo. Vai. Saulo não é quem você acha que ele é. Saulo, ele é quem eu digo que ele é. É isso que Jesus está falando. Isso é maravilhoso, meus queridos. Isso é extraordinário. Isso nos ensina que nós precisamos aprender a enxergar as pessoas a partir da ótica que Deus tem delas. Não a nossa ótica dela. Não a ótica que a religião tem das pessoas. Não a ótica que muitas e muitas vezes os religiosos têm das pessoas, outros têm das pessoas, o nosso preconceito às vezes tem a respeito das pessoas. Quando nós olhamos para uma pessoa, veja, Saulo aqui, ele ainda não estava convertido, mas quando nós olhamos para alguém e que nós sentimos que o Espírito Santo de Deus está nos mandando ir ao encontro daquela pessoa, alguém que nós vamos abordar com o Evangelho, porque Jesus disse que é para ir pregar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos aprender a olhar para essa pessoa com os olhos do Senhor, perguntando para Deus: Senhor, quem Ele é para Ti? Quem Ele é para Ti? Para Ananias, Saulo era um perseguidor da igreja. Para Jesus, Saulo era um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios e aos reis e aos judeus. Uau! Que Deus nos ensine a ter essa visão, ok? Para que a gente possa viver em missão. E mais, Deus diz, Jesus diz ainda para Ananias: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Veja, Saulo, ele está imprimindo aqui, ele estava imprimindo aqui sofrimento para os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo a igreja, ele estava levando seguidores de Jesus presos, cativos, ele estava promovendo sofrimento, mas agora Jesus diz para Ananias que Saulo não é um perseguidor, Saulo é um seguidor, Saulo é um discípulo escolhido por ele, Saulo é o apóstolo que ele tem para substituir Judas que morreu, e Saulo vai aprender o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Nós precisamos aprender o quanto importa sofrermos pelo nome de Jesus. A igreja no Ocidente é uma igreja hedonista. Nós somos cristãos que fomos criados aprendendo que nós devemos desfrutar
do cuidado e das bênçãos de Deus para com a nossa vida, e louvado seja Deus pelo cuidado dele, pelas bênçãos dele na nossa vida, mas nós temos que entender que ser um seguidor de Jesus, ser uma testemunha, é ser alguém que aprendeu, ou que aprende o quanto é valioso sofrer pelo nome de Jesus. Muitos de nós abrimos mão, nos calamos do testemunho, abrimos mão do testemunho, nos calamos, porque não queremos perder a amizade de pessoas, porque não queremos ser ofendidos por pessoas. Quanto mais sofrermos fisicamente por conta do nosso testemunho. Mas o fato é que se nós somos seguidores de Jesus, nós somos chamados para participarmos dos sofrimentos de Cristo, de participarmos pela expansão do seu reino, e isso inclui muitas e muitas vezes sofrermos rejeição, sofrermos mentiras, sofremos calúnias e às vezes sofremos até mesmo perseguição física, porque como aconteceu com esses primeiros seguidores, porque nós não abrimos mão de proclamar a verdade a respeito de Jesus. Saulo aprendeu isso. Jesus disse que ele iria aprender o quanto era especial sofrer pelo seu nome. E aí então o Ananias vai. E quando o Ananias vai, ele chega lá, o verso 17 diz: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele, sobre Saulo, as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me até ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E aí o texto nos diz que imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo, e em seguida ele levantou-se e foi batizado. Veja, aqui existe uma verdade que está subentendida. O texto nos diz que Ananias impõe as mãos sobre Saulo e diz para ele: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí o texto nos diz que como que escamas caem dos olhos dele e ele volta a ver. Então subentende-se que ele nesse momento ficou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Ananias disse que ele foi lá para que ele voltasse a ver e fosse cheio, e ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, se ele voltou a ver, conclui-se que ele também foi cheio do Espírito Santo naquele momento. E aí então ele foi batizado. Vocês se lembram daquilo que eu falei no capítulo 8, de que muitas vezes a gente fica nessa discussão sobre qual é a ordem do processo da atuação do Espírito Santo na vida da gente. Primeiro ele nos leva para Jesus, a gente se converte, e aí então a gente é batizado, e depois a gente é cheio do Espírito Santo. Ou então ele nos leva para Jesus e nós já somos imediatamente cheios do Espírito Santo, e então depois nós somos batizados. Qual é a ordem? Veja, não tem uma ordem precisa. Nós vimos lá em Atos capítulo 8 que Filipe pregou o evangelho em Samaria, as pessoas se converteram, eles foram batizados, só mais tarde que João e Pedro chegam lá e impõem as mãos sobre eles, oram e eles são cheios do Espírito Santo. Mas agora aqui nós estamos vendo um outro processo. Saulo, antes mesmo de ser batizado, Ananias impõe as mãos sobre ele para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Se ele voltou a ver, então ele também foi cheio do Espírito Santo. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Quem é que faz isso aqui por Saulo? Não é um dos 12 apóstolos. Quem faz isso aqui por Saulo é um discípulo chamado Ananias. Isso é importante porque, novamente, muitos irmãos nossos, pastores, homens de Deus, ok? Eu acredito na seriedade e na integridade deles, na minha opinião, acabam ensinando errado coisas que são muito claras nas Escrituras, porque tem que fazer com que as Escrituras batam com a teologia, com a caixinha teológica que nós recebemos. Mas o fato é que o texto nos diz aqui que Ananias impõe as mãos sobre Saulo. Um discípulo impõe as mãos sobre Saulo para ele voltar a ver e ser batizado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo.
É o que ele diz aqui, ser pleno do Espírito Santo. Não é um apóstolo. Então veja, essa não é uma tarefa em Atos restrita apenas aos apóstolos. Aqui quem está fazendo isso não é um apóstolo. De novo, qual é o ponto? O ponto é que aquilo que Jesus transferiu para os primeiros seguidores, os primeiros 12, os 12 transferiram para o restante da igreja, e isso vem sendo transferido assim de geração a geração. Se nós não temos experimentado, se a gente não tem feito, não é porque era feito apenas pelos apóstolos, é porque nós deixamos de entender isso e nós deixamos de fazer assim. Mas isso é um princípio rudimentar da fé. Transferir a unção do Espírito Santo de Deus que está em nós para a vida de outra pessoa que acabou de se converter é parte do mandato de Jesus no que diz respeito a gente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho inclui não apenas dizer para a pessoa que ela precisa se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, mas inclui também impor as mãos sobre ela e dizer: agora seja cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Nós vemos isso até agora acontecer várias vezes aqui no livro de Atos. E agora está acontecendo com o apóstolo Paulo. E aí então, depois disso ele é batizado. Aí diz que ele se alimenta, ele ganha novas forças e ele passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Veja, quando nós nos convertemos, Saulo vem como perseguidor da igreja, agora ele se converte, ele é batizado e ele está cheio do Espírito Santo, e o que ele faz? Ele passa a fazer parte da comunidade dos discípulos. Porque o que Deus está fazendo na nossa vida, Ele está fazendo em nós como um povo, e não em nós apenas como indivíduos. Então Saulo agora vem e ele passa a fazer parte da comunidade dos discípulos. Aquele que veio para levar discípulos presos, agora ele faz parte da comunidade dos discípulos. E ele passa vários dias ali com eles, e certamente nesses vários dias que ele passa ali com eles, eles o atualizam, eles o ajudam a entender melhor sobre quem é Jesus e como Jesus de fato é o Messias. Ele já tinha tido a experiência com a própria glória de Jesus se manifestando a ele, foi cheio do Espírito Santo, mas agora ele está no meio dos discípulos, passa vários dias com os discípulos sendo instruídos por eles. Paulo conhecia muito o Antigo Testamento, então certamente não foi difícil instruir Paulo e mostrar para Paulo as realidades do Antigo Testamento que apontavam para a vida de Jesus. Mas o texto continua e diz que depois dele passar alguns dias com os discípulos, ele começa a pregar. Olha o verso 20, logo após Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, aquele tempo com os discípulos foi suficiente para ele realmente entender quem Jesus era, que Jesus é o Filho de Deus, e então ele passa a pregar o Evangelho. O Evangelho é Jesus, ele passa a proclamar que Jesus é o Filho de Deus. E o texto nos diz que todos que o ouviam, os judeus que o ouviam ficavam confusos, porque eles diziam: esse daí não é Saulo, ele não veio de Jerusalém aqui para destruir os do caminho, para levar as pessoas presas, como é que ele está aqui agora defendendo aquilo que eles acreditam? E o verso 22 diz que apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era, de fato, o Messias. E aí, logo, ele vai ser alvo da perseguição. Ele que vinha perseguindo, agora se torna alvo da perseguição. O texto nos diz que os judeus começam a tramar para matar Saulo. E aí, eu quero que você preste atenção no verso 25. Porém, os discípulos de Saulo o conduziam na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Você prestou atenção? Os discípulos de Saulo. Uau, isso é muito joia. Saulo chega lá, ele está vindo para Damasco, ele chega ele vem para Damasco como um perseguidor e ele sai de Damasco como um discipulador. Ele vem para Damasco e ele tem um encontro com Jesus, ele é então cheio do Espírito Santo, ele é discipulado pelos seguidores de Jesus de Damasco, e ele começa a testemunhar a respeito de Jesus, e aí nós somos informados que esse Saulo, que era um perseguidor, agora é um discipulador, ele tem discípulos, ou seja, pessoas já foram alcançadas
pelo Evangelho através da vida de Saulo, e elas já foram agora discipuladas e treinadas pelo Saulo. Veja quanto tempo você acha que você precisa ficar sentado, aprendendo da Bíblia, para você poder discipular alguém. Sabe por que a gente acha que precisamos de muito tempo? Porque nós reduzimos o testemunho apenas à ideia de que nós precisamos saber coisas. E aí é óbvio que muitas vezes a gente se sente inadequado para testemunhar porque a gente sabe pouco sobre a Bíblia. Mas veja, você não precisa saber sobre a Bíblia para ser uma testemunha de Jesus, para fazer discípulos. Você precisa conhecer a Jesus, você precisa saber quem Ele é e você precisa se relacionar com Ele. Quando você sabe quem Ele é e se relaciona com Ele, isso inclui você estudar a Bíblia, ler as Escrituras, ok? Eu não estou dizendo que não é para ler a Bíblia. Esse livro é maravilhoso, ele é a fonte principal da comunicação de Deus conosco. Nós temos que encharcar a nossa vida nele. Eu mostrei isso quando eu falei de Estevão para vocês, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não precisa ficar expert na Bíblia para que a gente possa então testemunhar de Jesus. A gente precisa ter uma relação pessoal com Ele para que a gente possa testemunhar de Jesus. Foi isso que Saulo experimentou, foi isso que Saulo fez, e agora ele já tem discípulos. Então todos vocês que estão me ouvindo aqui são pessoas qualificadas como discípulos de Jesus para estarem fazendo outros discípulos de Jesus, testemunhando a respeito de quem Ele é. E aí então Saulo sai de lá e ele vai para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, nós temos um outro cenário. Quando Saulo chega em Jerusalém, ele não é recebido pelas pessoas, pelos discípulos que estão ali, porque os discípulos desconfiam que ele não se converteu de verdade. Mas aí há um homem lá chamado Barnabé, nós já ouvimos a respeito dele, é aquele que vendeu o campo lá em final de Atos 4 e deu todo o dinheiro, colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé acredita em Saulo. Esse Barnabé ouve a história de Saulo. Esse Barnabé acolhe Saulo. Esse Barnabé leva Saulo até a presença dos apóstolos, que ouvem Saulo. E aí então, Saulo permanece ali com eles, e ele continua pregando o Evangelho, anunciando, proclamando, verso 28, com toda a ousadia o nome do Senhor. E mais uma vez, ele vai experimentar perseguição, e Saulo é tirado dali e é levado então para Cesareia, e de lá ele é enviado para Tarso. Em outras palavras, nós sempre vamos testemunhar de Jesus em meio à oposição. A oposição não deve nos deter. É muito importante que a gente tenha Barnabés na nossa vida, pessoas que acreditem em nós, acreditem no nosso arrependimento, acreditem na nossa conversão, invistam na nossa vida. E é muito importante a gente ser Barnabé para a vida de outras pessoas. Então eu queria que você pensasse agora, nesse momento, para que pessoas você pode ser um Barnabé? Quem são as pessoas que estão de repente desacreditadas, desanimadas? Pessoas não estão dando crédito a elas, porque às vezes elas já falharam e falharam de novo, mas elas estão dizendo: ei, eu quero de novo, eu quero tentar, eu quero Jesus. Seja um Barnabé para a vida dessa pessoa. Honre e zele pelos Barnabés da sua vida. E aí eu quero concluir com o verso 31, que diz que depois que Saulo saiu de Jerusalém, assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Então, nós temos tempos de perseguição, mas nós também temos tempos de paz. A igreja passou por um período de paz, depois que Saulo foi tirado de lá, ok? Depois que Saulo se converteu, e ela crescia em número, mas o texto diz que ela crescia em número motivada pela coragem do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo nos encha de coragem para que nós possamos passar por esse momento que nós estamos passando, na certeza de que haverá de vir tempos melhores, tempos de alívio, tempos de paz, onde nós vamos poder continuar crescendo. Que pela coragem do Espírito Santo de Deus a gente possa
testemunhar ousadamente de Jesus nesse contexto, como fez o apóstolo Paulo no contexto dele, e que quando nós experimentarmos tempos de paz, a gente possa ver a igreja continuar avançando com a realidade do reino de Deus para a glória do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Usa-nos como Barnabé na vida de pessoas e use pessoas como Barnabé nas nossas vidas. Senhor, nos dê a mesma ousadia que o Senhor deu ao apóstolo Paulo para que a gente possa proclamar a tua palavra. E que o Senhor estenda as tuas mãos através de nós para transferir para outros que se rendem ao Senhor a plenitude do teu Espírito a eles, ó Pai. E assim nós possamos ver a tua igreja avançando, crescendo em número, mas também crescendo em temor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito bom. Foi muito bom ter passado com você essa semana. Final de semana agora nós não temos, ou eu e você a Bíblia, ok? Sábado e domingo nós não temos. Domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso encontro, ok? Eu sei que é domingo das mães, né? Mas participe conosco, nós temos nosso encontro da Igreja em Casa, 10 horas da manhã, no canal da CPV Vinhedo, ok? No YouTube. Nesse domingo, 9 horas da manhã, fique ligado no nosso canal no YouTube, que você vai ter uma surpresa, uma homenagem que nós estamos fazendo muito linda para as mães, não perca. Então 9 horas da manhã já esteja ligado no nosso canal lá, porque vai ser liberado para você uma surpresa muito legal. E em seguida nós vamos ter o nosso culto começando às 10 horas da manhã no Igreja em Casa, ok? No mais, que você tenha uma boa noite de sono e descanso, um sábado maravilhoso amanhã. A gente se vê no domingo. Segunda-feira nós estamos de volta, dando continuidade à nossa caminhada com o livro de Atos, ok? Jesus abençoe sua vida, beijo no teu coração. A live termina agora, mas ela fica salva aí no nosso history da CPV e ela vai lá para o meu canal no YouTube também, Plataforma do Reino. Se você quiser encaminhar para alguém, é só você entrar lá, beleza? Até mais, meus amados e amadas.